Eu sou Enzo Eckstein, sou barbeiro, enfermeiro e técnico de segurança do trabalho. Hoje eu quero conversar com você sobre higiene e saúde para barbearias. Essa apresentação tem como objetivo oferecer informações para que você, barbeiro, desenvolva suas atividades com segurança, minimizando assim os riscos à sua saúde e à saúde do seu cliente. Desde janeiro de 2012, a Lei Nacional 12.592/12 reconhece os profissionais barbeiros e torna obrigatório o seguimento das normas da vigilância sanitária. Em vistorias realizadas pela vigilância sanitária, as irregularidades mais comuns encontradas são o uso de material não desinfectado ou não esterilizado ou ainda esterilizado no tempo incorreto, o uso de potes sem tampas ou sem rotulagem adequada, uso de roupas inadequadas e também não é encontrado o uso de luvas ou máscaras descartáveis. Além das doenças infecciosas, há o risco de se adquirir dermatite de contato, ocasionado por o uso de químicas sem luvas, micoses decorrente de acidentes com material pérfuro cortante ou não esterilizado de forma correta. EPI, você já ouviu falar? EPI significa Equipamento de Proteção Individual. São os EPIs que oferecem a proteção tanto para o profissional como para o cliente. Os EPIs mais conhecidos são avental, luva e máscara. Vamos falar primeiro do avental. O avental é muito utilizado na barbearia, pois ele oferece uma proteção contra os cabelos, evitando que eles entrem em sua roupa e fiquem em contato com o seu corpo, e também contra a umidade. Outro EPI recomendado para utilizar na barbearia é a máscara descartável, principalmente na hora de barbear. Ela é boa para oferecer uma proteção aí da questão do hálito, tanto seu como do cliente, às vezes a respiração está muito próxima, quanto também uma possível salivação sem querer, às vezes pode estar caindo no cliente, então é muito indicado fazer o uso da máscara descartável, lembrando que uma por cliente. A luva descartável ela é de suma importância na utilização na barbearia, principalmente na hora de barbear o cliente, pois ela vai oferecer a proteção das suas mãos contra o possível sangramento na pele do cliente na hora de barbear. Outra finalidade da luva é a proteção contra a dermatite, então é sempre bom utilizar a luva descartável ao estar manipulando tinturas e outros produtos químicos. As luvas elas não oferecem uma proteção completa contra a contaminação das mãos. As luvas elas não oferecem total proteção contra os micro-organismos, pois muitas vezes as luvas elas podem vir com pequenos furos ou ainda na retirada da luva você pode estar contaminando a sua mão. Por isso, após o uso da luva, é sempre indicado higienizar as mãos. Lembrando que o par de luvas ele não deve ser reutilizado em outro cliente, ou seja, terminou o atendimento, descarte aquela luva. O uso prolongado das luvas descartáveis, sem considerar a higiene das mãos, pode resultar na contaminação por micro-organismos. Vamos falar sobre a lavagem das mãos. Utilize sabonete líquido para a lavagem das mãos. Lembrando que o sabão em barras ele está proibido, pois ele pode acumular bactérias. Na secagem das mãos, utilizem papel toalha, pois a toalha de tecido ela está proibida, pois ela pode também acumular bactérias e germes por reter umidade. Próximo à pia, deve existir um recipiente para você descartar o papel toalha. Esse lixo ele deve estar forrado com saco plástico. Ele deve dispor de mecanismo de acionamento com os pés, ou seja, a gente não pode estar usando as mãos para abrir a tampa da lixeira. Agora sobre o álcool gel. O álcool gel ele dispensa a lavagem das mãos, lembrando que o álcool gel tem a finalidade de reduzir a carga de micro-organismos nas mãos. Porém, ele só substitui a lavagem desde que as mãos não estejam visivelmente sujas, ok? Mãos sujas devem ser lavadas com água e sabão. Para obter o resultado adequado da higienização das mãos com o álcool gel, você deve colocar uma pequena quantidade na palma da mão e friccionar a mão por uma média de 20 a 30 segundos. Lembrando que você deve friccionar a palma
o dorso da mão e entre os dedos. E para finalizar, o método correto da lavagem das mãos com água e sabão é friccionar primeiro palma, depois dorso das mãos, entre os dedos, ponta dos dedos, o dedão e depois o punho. Não se esqueça, pratique. Agora que você já conhece um pouco sobre os EPIs e a correta lavagem das mãos, vamos falar sobre como você deve higienizar o ambiente de trabalho. Os princípios que norteiam uma boa higienização são começar a limpeza sempre da área mais limpa para a área mais suja, pois dessa forma você não traz detritos, sujidades da área suja para a limpa. Então, recapitulando, inicie a limpeza da área limpa para a área mais suja. Limpar também sempre de cima para baixo, ou seja, iniciar do alto para depois fazer a higienização do piso. Por quê? Devido à ação da gravidade. Lembre-se, a ação da gravidade também está relacionada com essa questão da limpeza. E agora vão duas dicas aqui para vocês, sobre os móveis e sobre o piso. Piso, lembrando que a gente deve estar varrendo os cabelos imediatamente após o atendimento do cliente. O porquê disso? Porque o cabelo caindo ao chão, ele pode passar um aspecto ruim, negativo da sua barbearia para o cliente que chega, pois vai parecer que você não limpa, que está sujo. E outra questão também, esse cabelo ali no piso tende a deixar o chão escorregadio, então também pode estar ocasionando um acidente, tanto para o cliente como para você. Móveis, lembrando também que os móveis também precisam serem higienizados. Retirar constantemente a poeira, o pó e lavar eles por dentro e por fora com sabão. Isso dependendo do tipo de material. Se for plástico, né, se for madeira, aí precisa de outro tipo de tratamento, mas sempre higienizar por dentro e por fora. Lembrando que temos também mais um item importante aí na barbearia ou no salão, que são os banheiros. Os banheiros também merecem aí serem higienizados constantemente com água e sabão. E o principal, o vaso sanitário, deve ser higienizado com água sanitária. E agora outra questão aí fundamental sobre os resíduos, o lixo que é produzido na barbearia ou no salão. Como que você acondiciona? Lembrando, a gente deve sempre utilizar latões de lixo que sejam acionados com o pé, né, aquela tampa mecânica. A gente não pode estar abrindo com a mão para descartar o lixo. Esses latões devem estar sempre forrados com saco plástico. O ideal é que a gente utilize saco plástico preto ou azul. Esse lixo você deve estar destinando de forma correta. Por exemplo, o que é de metal, o que é de vidro, você pode destinar à coleta seletiva. Se na sua cidade não passa próximo, você pode procurar os pontos de coleta. Geralmente a prefeitura tem ponto de coleta ou alguns supermercados também fazem. Então você destina ali o que é vidro, o que é alumínio, o que é reciclado. Isso aí também é uma atividade bastante interessante para a gente estar fazendo. Outro item também muito importante são os materiais pérfuro-cortantes. Na barbearia, por exemplo, são as lâminas. Essas lâminas não devem ser descartadas em hipótese alguma nesse lixo comum, tá? O lixo ali do saco preto. Você deve sempre armazenar ali no recipiente rígido, bem protegido, lacrado, de preferência que essa tampa não seja removida facilmente. E depois que você acumulou ali, que esse potinho encheu, não destinar para o lixo comum. É interessante a gente destinar esse material pérfuro-cortante para alguma unidade de saúde próxima, posto, aí você se informa, né? Cada cidade funciona aí com uma dinâmica, mas descarta ela de forma correta. Geralmente vai ser alguma unidade de saúde que vai estar coletando esse material para você, que é um material biológico. Agora que você já entendeu, já falamos aí sobre higiene, sobre EPI, vamos falar sobre os cosméticos e materiais utilizados na barbearia. Ao adquirir um produto, devemos observar se eles constam as seguintes informações: nome do produto, marca e lote, prazo de validade, conteúdo e país de origem, o fabricante ou o importador, a composição do produto e a finalidade do produto. E, por fim, o número de registro na Anvisa.
Ou seja, não é recomendável o uso de produtos caseiros na sua barbearia, pois ele não está regulamentado com as normas da Anvisa e você fica sem respaldo técnico sobre as reações daquele produto no seu cliente. Vamos voltar um pouco nas questões das toalhas. É muito importante utilizarmos uma toalha para cada cliente e lembrando, uma toalha também para cada região. Por exemplo, você utilizou uma toalha ali para barboterapia, essa toalha não deve ser utilizada novamente para enxugar os cabelos, por exemplo. Lembrando que as toalhas devem estar extremamente limpas. Você pode tanto lavá-las de forma doméstica com água e sabão e após estarem secas passar a ferro quente ou destinar a uma lavanderia. Elas devem ser guardadas em local seco, limpo, livre de umidade, ideal que seja também arejado, ou seja, você pode estar colocando tanto em armário como em prateleira. É bom evitar a prateleira, deixar a toalha exposta, pegando poeira. Se você for utilizar prateleira, é bom colocar as toalhas dentro de saco plástico. Ainda sobre a toalha tem uma questão interessante. É bom você trabalhar com elas na cor branca do que na cor preta, porque na cor preta nem você nem o cliente consegue identificar se essa toalha está limpa. Então é interessante aí utilizar sempre as toalhas brancas. As toalhas utilizadas devem ser armazenadas em local separado das que estão limpas. Lembrando também que essas toalhas utilizadas você deve evitar armazenar em muita quantidade, porque as toalhas úmidas elas podem estar adquirindo fungos e bactérias. Sobre pentes e escova, é interessante a gente higienizar após o atendimento de cada cliente. Pode estar retirando o excesso de cabelo com escova, pode borrifar um pouquinho de álcool 70 ou lavá-lo com água e sabão. Ao final do expediente, você deve colocá-los de molho numa solução com 1 litro de água e 50 ml de água sanitária e deixar ali por 1 hora. Passado esse período de molho de 1 hora, você deve enxaguar com água e sabão, secá-los bem e guardá-los. Lembrando que pentes ou escovas de borracha ou cerdas naturais, eles devem ficar aí nessa imersão por no máximo 15 minutos. Já os pentes de madeira, devemos apenas borrifar o álcool 70% e guardá-los bem secos. Alguns itens aí fundamentais na barbearia que muitas vezes são deixados de lado nessa questão de higiene, que são as tesouras, navalhetes e lâminas das máquinas de corte. Esses itens devem ser escovados e lavados com água e sabão neutro. Em seguida, deixar de molho em álcool 70 ou aquela solução que já passamos para os pentes e escovas, que é 1 litro de água e 50 ml de água sanitária, durante 30 minutos. Após realizar esse procedimento da lavagem e deixar o item de molho para desinfecção, secá-los bem e armazená-los em local correto. Lembrando que os materiais pérfuro-cortantes, como as tesouras, eles não devem ser deixados em locais baixos de fácil acesso às crianças. A gente deve estar evitando aí também acidentes. Agora que você já sabe a forma correta de higienizar a lâmina de corte, vamos falar também sobre um item aí primordial, essencial, que todo mundo gosta, que são as máquinas de corte da barbearia. Devemos limpar as máquinas de acabamento e corte após o atendimento de cada cliente, retirando o excesso de cabelo que fica entre as lâminas e também lubrificar as lâminas com óleo indicado pelo fabricante. Outro item interessante é utilizar um spray desinfetante para lâminas. Esse produto também está disponível no mercado. Agora vamos a algumas dicas de higiene pessoal, não só para o seu ambiente de trabalho, como para o seu dia a dia. Dica número 1, utilize roupas limpas. Dica número 2, unhas bem aparadas. Dica número 3, cabelos limpos e presos se forem longos. E claro, você é um barbeiro, certo? Ou barbeira. Então, isso é mais do que uma obrigação que você esteja aí com cabelo, barba bem apresentável. E dica número 4, eu sei que eu não precisava falar disso, mas é sempre bom lembrar. Dentes bem escovados. Dica número 5, aliás, não é uma dica, é uma obrigação.
tenha em mãos a carteira de vacinação em dia. Se você não tem mais a carteirinha ou não sabe se está em dia, procure um posto de vacinação mais próximo da sua residência, pois você tem que ter a vacina de hepatite e tétano em dia. Eu quero agradecer por você ter participado do Conabarba, ter estado até agora conosco participando desta palestra sobre higiene e saúde na barbearia. E se você gosta de se manter atualizado e participar de palestras e workshop, na Enzo Barbershop constantemente temos conteúdo voltado para esses e outros temas da barbearia. Então siga nossas redes sociais e fique atento às novidades. E para finalizar, ainda não acabou não, pera aí. Você sabia que existem 3 itens que estão proibidos na barbearia e nos salões? Que são o formol, sabão em barras e estufa. E se você quiser saber o porquê, siga as nossas redes sociais e você ficará sabendo. Obrigado!